Desculpa, tô vivendo. Casamento é um negócio ou é o enfim viver felizes para sempre? Eu assisti o filme Amores Materialistas. Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, por favor, assistam. Eu levei essa pauta, essa temática também para o meu processo de terapia, pensando lá e conversando com a minha terapeuta se o amor realmente é um negócio. E aí eu fui parar para refletir, fazer uma análise aonde surgiu o casamento, como surgiu, qual era a ideia de 1900 e bolinha. 1900 e bolinha eram relações de interesse aonde o papai e a mamãe juntavam-se para aumentar as terras, as rendas. Então você tinha que ter um dote para casar, você tinha que ter realmente bens. E isso, claro, com a modernidade e o mundo contemporâneo, hoje eu vejo os relacionamentos muito numa forma de checklist, sabe? Então eu vejo que as pessoas elas estão muito carregadas. E quando eu falo carregadas, é em não conhecer a pessoa. Quando eu falo não conhecer a pessoa, é como se elas estivessem realmente no questionamento do IBGE. E esse questionamento do IBGE é uma forma onde você mora com seus pais, você trabalha, quanto você... Eu até entendo que alguns pontos são interessantes para o casal, ver se tá na mesma sintonia, mas porra, na boa. Um relacionamento, ele precisa de maturidade. Para mim, amor é maturidade. Para mim, casamento é maturidade. É maturidade para eu chegar pro meu parceiro e dizer assim, não gostei disso. Não é que eu vou fazer um barraco com ele aonde quer que ele esteja, mas é ter maturidade com ele de dizer o que eu não gostei. Isso, para mim, é tranquilo, é leve, mas não é comum nos relacionamentos. Hoje, os relacionamentos não passam de 2 meses. As pessoas estão lá, elas estão acelerando o processo. E quando eu falo acelerando o processo, já chega do jantar, já dá direito a beijinho, já dá direito a tudo, quando vê se já atropela. Então, a palavra namoro, paquera, da minha época, serve para quê? Para você conhecer a pessoa. Conhecer, conversar, porque entenda, você vai ter mau humor, você vai estar estressado, você vai ser bacana, você vai ser divertida, mas você vai ter os seus momentos de bad. E será que isso está na pauta do casamento contemporâneo hoje? Ou hoje está simplesmente numa partilha e divisão de bens? Acho que qualquer casal, antes de casar, tanto que eu acho esses cursos de noivo uma bosta. Por que eu vou dizer uma bosta? Porque eles não ensinam realmente, de fato, o que você vai passar no casamento. Então, as fases que você tem que olhar pra porra do casamento eu tenho maturidade emocional? A minha mulher, quando engravidar, quem ela vai se tornar? Essa criança, quando estiver na casa, o que vai mudar na dinâmica do relacionamento? Aonde eu consigo entender a minha rede de apoio? Aonde eu me sinto amado? Quais são as minhas linguagens do amor? Gente, ninguém olha pra isso. Aí batem lá na porta do meu consultório, né? Olha, eu vim salvar o meu casamento. O pobre mortal, se tivesse iniciado a terapia antes de casar, não estava dando merda. Porque ele ia entender na cabeça dele o que ia fazer sentido e o que não ia fazer sentido. Então, hoje, o casamento, eu vejo em algumas situações o comércio, né? Eu vejo uma situação onde você está ali num ganho financeiro. Mas você é só isso? Se eu tirar o dinheiro da tua vida, quem é você? Se você não tiver mais dinheiro, quem é que vai estar com você? Com quem você pode contar? Quem te aceita do jeito que você é? Você se aceita? Ou você está projetando para o outro para que o outro te aceite? Ou você está num relacionamento achando que você é mãe e você vai mudar o tiozinho ou mudar a tiazinha? Cria vergonha na tua cara, porque a pessoa só muda se ela quiser mudar. Mas eu vejo muitos relacionamentos pautados nisso. E hoje com a tecnologia é uma merda maior ainda. Né? Ah, ele postou os stories. Ah, ele não postou. Ah, ele tá em tal lugar. Ah, porque ele mandou um emoji tal. Cara, você vai num mecanismo de reflexão na cabeça, de neurose, analisando um monte de coisa que você se afasta única e genuinamente da pergunta: quando ele faz isso, o que tu sente? Quando essa pessoa não responde a tua mensagem, o que você sente? Você quer uma pessoa que não responde a sua mensagem? Você quer uma pessoa que viaje com você 3 vezes ao ano? Só que será que essa pessoa que você casou tem condições de viajar com você 3 vezes ao ano? Porque não adianta você casar, achar que com a tua rotina tu vai imprimir uma certa velocidade do jeito dessa pessoa, de olhar a vida, encarar a vida, e essa pessoa vai mudar.
tu não é mãe, tu não é pai. Então você tem que olhar hoje para o casamento o que ele é. Né? Então esse filme Amores Materialistas, ele traz muito isso, essa dualidade, né, de um amor de negócio, aonde você está pautado ali numa imagem que a sociedade vai comprar porque somos um casal bonito. E esse casal bonito é bem sucedido e muitas pessoas vão admirar, mas a gente tem um acordo aqui. O cara, dando spoiler do filme, né, fez uma cirurgia para ficar mais alto. Para ele ser mais visto. O quanto a imagem hoje influencia nos relacionamentos. Ou seja, você se torna uma pessoa que você mudou sua aparência. Se você mudou porque você quer, é sensacional. Se você mudou para agradar o outro, para se sentir validado, você vai fazer 300 milhões de cirurgia plástica e você não vai se aceitar. Então, determinada situação, ele olhou para um negócio. Só que a protagonista gostava de um pé rapado. Aonde ele só de bater o olho nela, ele via ela. Ele enxergava ela. Né? Sabia quando ela estava bem e quando ela não estava. Será que isso não é um amor? E aí que eu falo maduro. O amor maduro de você entender a tua realidade, a tua responsabilidade, até onde você consegue somar, até onde você consegue acrescentar e você consegue avançar. Não olhe para o relacionamento como a salvação da lavoura, como a minha avó, né, que eu já falei aí lá para trás, a frase que ela usava. Case minha neta com um fazendeiro. O que ela queria com isso? Um negócio. Ela não queria o quê? Nada devido à proporção que eu passasse por situações de passar fome ou situações de privação, né? Porque ela veio numa situação de 6 filhos, que deve ter sido difícil para um caralho criar 6 filhos sozinha, como cozinheira da maternidade da Santa Casa, e que ela não queria que a neta dela passasse por isso. Qual foi o caminho mais rápido para ela? O caminho mais rápido para ela era o quê? Casar com um homem rico, um fazendeiro. Silvia, tua avó estava errada, ela estava me dando o que ela conhecia da vida dela. Só que ali, ela não te potencializou porque tu podia estudar, tu podia, né, ser bem-sucedida profissionalmente. Ela dizia em contrapartida que eu tinha que estudar. E já a minha mãe que trazia, olha, teu melhor marido é o teu estudo. O que essas duas figuras estavam me dizendo? Olhe para você, para com que você consiga sustentabilizar a sua escolha. A minha mãe foi para essa frase, foi para esse lugar. A minha avó ainda estava numa visão do patriarcado lá de 1900 e bolinha, bem o filme materialista. A minha mãe já trouxe, seja dona do seu nariz, meu amor, porque você vai poder escolher o homem que você quiser na sua vida. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele alto, seja ele magro, mas você vai escolher o homem que realmente estiver numa ressonância com você. Será que as tuas escolhas no amor, elas estão pautadas nisso ou você está olhando também como um comércio? Eu te atendi a um casal e a frase dele, né, foi o que mais me chocou. Ela tem uma notoriedade aqui na nossa capital. E quando eu digo notoriedade, ela é vista socialmente. E ele é bonito. Ele não é rico. E teve uma frase que ele usou na terapia, que aquilo foi um processo de descortinar para ele também. Ele disse assim, eu sei que a fulana tá comigo porque eu sou bonito. Porque ela me mostra como se eu fosse um troféu para as amigas dela que não tem um cara bonito no relacionamento. Naquele momento, eu pensei assim, por que você se colocou nesse lugar? Você sabe que, querendo ou não, você está ocupando esse lugar. Que amor é esse que você aceita no game também, querendo ou não, barganhando sendo o marido dela. Aonde você coloca a pauta da beleza. Isso é muito comum aqui, de você ver mais as figuras femininas, né? Meninas mais novas, casadas com homens mais velhos, né? E ter essa configuração aqui no norte. Eu não sei para o centro-oeste se é comum, mas eu posso te falar que da região é muito comum na nossa região mulheres mais novas estar se relacionando com homens, né, mais velhos. Agora que tá surgindo uma pauta meio diferenciada, né? Não sei se é por causa da Odete Roitman aí, que tá mudando um pouquinho a configuração, que os homens mais novos estão olhando diferente para as mulheres.
Mas, dada a devida proporção, se ele deu a beleza pra ela nesse relacionamento, isso não é uma relação de interesse? Só que é um interesse onde não tá pautado o quê? Grana. Mas tá pautado o quê? Imagem. Se tá pautada a imagem, é o que você quer pra sua vida? Eu, Silvia, não é o que eu quero. Eu quero alguém aonde me enxergue quem eu seja, aonde eu esteja alegre, triste, mas que consiga me entender, só não bater o olhar, sabe? Então, isso vai muito quando você começa a olhar para suas escolhas dentro de você. Não é fácil, gente. Não é fácil. A gente precisa começar a exercitar esse olhar. E que sim, a gente vem carregada desde 1900 e bolinha com a história do casamento materialista. Prova disso foi a exemplificação que eu coloquei para você, além do filme, a frase da minha mãe, da minha avó, e o que a minha mãe conseguiu avançar com a frase. Eu hoje digo para a Labelle o seguinte: minha filha, o que é felicidade para você? Né? E ela diz assim para mim: mãe, felicidade para mim hoje é eu poder fazer as escolhas que eu quero fazer, sabendo que eu vou pagar o preço da minha escolha, seja que dê certo e seja que dê errado. Aí, ela já falando isso já me deixa num bom lugar. Porque ela traz a responsabilidade para ela da escolha. Ela não está transferindo para o outro. Às vezes, num relacionamento, você acha que é responsabilidade do outro pagar o teu boleto. O outro pode pagar o teu boleto se ele quiser pagar o teu boleto. E não é responsabilidade dele. Então, não olhe para o seu marido, para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu crush, como se fosse seu pai. Né? Ou então, como se ela fosse sua mãe. É diferente quando um casal soma e o casal diz assim, ó, a gente pode, sei lá, fazer essa viagem tal, nós dois juntos. Podemos. Como é que a gente vai fazer? Isso é uma parceria, isso é um conjunto, né? Isso é uma soma. Porque você começa a olhar para a construção do casal. Então, o lance do IBGE, ele não é legal. Porque é como se fosse uma classificação de emprego, né? Será que você tem todos os requisitos? Eu escutei de um date aí, né, que ele disse assim pra mim, você me instiga. Aí eu disse assim, mas por quê? Porque você me instiga a ser uma pessoa melhor. Quando tu fala, não tem nada que tu não fale que não acrescente. Então eu quero ler mais, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais, eu quero mais pessoas assim que somem na minha vida. Eu achei legal, porque isso o inspirou para com que ele tenha um movimento na vida dele que faz sentido para ele. Ele não está fazendo para me agradar. Ele está olhando para a vida dele de uma maneira aonde faça sentido para ele. Então, será que nas relações, não só amorosas, nas relações de amizade, você está colocando como uma pauta materialista ou você está colocando numa pauta de você para você mesmo? Meu questionamento é esse. Quem é você nesse relacionamento? Quem é você nessas escolhas? Quem é você quando sai para o jantar? Você está olhando para a pessoa como checklist ou você está olhando a pessoa como pessoa? Para chegar no casamento, tem muita água para correr debaixo da ponte. Será que nessa água para correr debaixo da ponte você tem paciência? Eu acho que o mundo não tem muita paciência hoje para o casamento, não. Eu acho que a galera está muito acelerada. A galera não está tendo paciência de se conhecer primeiramente e depois de conhecer o outro. Desculpa, estou vivendo, são temas que saem fresquinhos da minha terapia, que eu espero que seja de contribuição para você aí do outro lado. Dá uma olhada nos outros episódios e vê o que você achou. Beijo, tchau, tchau.